Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Hoje nós rezamos de modo muito especial pelas vocações, pedindo ao Senhor que envie operários à sua messe, pois a messe é grande e os operários são tão poucos. Então te convido, neste domingo, a rezar pelas vocações. Rezar pela vocação do seu filho, da sua filha. Por que não? Eu só tenho um filho. O meu diretor espiritual, que morreu com 94 anos, com a peste chinesa, ele era filho único, italiano, uma mãe e um pai maravilhosos, e se tornou sacerdote, um grande sacerdote, liturgista, espiritual, veio para o Brasil e consumiu sua vida ajudando na formação. As vocações são importantes e todas as famílias devem rezar e não se opor à vocação de um filho, de uma filha. Rezar pela vocação dos seus filhos não é obrigar o filho a ser padre, a filha a ser religiosa, consagrada, mas rezar para que, se houver um chamado, que os filhos possam responder sim, aqui estou. A igreja precisa de homens e mulheres dedicados totalmente ao seu ministério. Mas eu quero que meu filho seja rico, ganhe dinheiro. Bobagem, tudo isso passa, não tem importância as coisas desse mundo. Deixa seu filho ser padre, reza por ele, ajude. Se o filho tem qualidades para isso, por que não ajudar? Por que não incentivar? É o trabalho nosso. Devemos ter esta sensibilidade para com as vocações na nossa família e também na comunidade. Às vezes é comum que uma vocação surge e a própria comunidade mata a vocação do jovem, criticando, fazendo chacotas, falando coisas que não são agradáveis. Que este domingo seja maravilhoso na sua vida. Vamos preparar bem para a Santa Missa, abrir os nossos corações para escutar a palavra de Deus e também para celebrar os mistérios divinos que estão contidos na liturgia eucarística e, evidentemente, estando preparados, comungar a Eucaristia, o corpo de Cristo, para nos robustecer na vivência do nosso batismo, no dia a dia, para testemunharmos o amor de Deus em todos os lugares. Eu desejo para você realmente um domingo muito feliz, muito abençoado, carregado dos dons do Espírito Santo. O livro do Fulton Sheen, hoje nós vamos ler aqui, página 149, continua a nos ensinar sobre a igreja. Está falando sobre esta força da igreja que não é capaz de ser extinta. A igreja vai até o final dos tempos, até a volta de Nosso Senhor. A igreja, então, é uma coisa viva, necessariamente, que cresce e nunca morre. Ela decai aqui e ali, mas nunca morre. Pode ser atingida dos dias, mas nunca há uma antiguidade de museu, porque carrega a eternidade dentro de si. Três forças se alinham ou se alinharam contra ela no curso de sua vida terrena: a força do corpo, a força das ideias e a força da paixão. A primeira, que era a força do corpo, era a mais grosseira de todas e mesmo a mais fraca de todas, e provou-se a menos bem-sucedida. Pois o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes.
A força começou com o Calvário, onde os homens, em lugar de enfrentar ideias com ideias, disputaram por meio da crucifixão. A violência é a resposta mais fraca que os homens podem dar a um apelo razoável. Durante 3 séculos, a única resposta que o mundo reservou ao cristianismo foi a força bruta, a perseguição, o martírio. A caridade ofereceram a espada, a gentileza os grilhões, a castidade o castigo, a oração as maldições e ao perdão o apedrejamento. E quando a Roma pagã finalmente plantou sementes o bastante de sangue cristãos para cegar a colheita da sua própria salvação, suas espadas perderam o fio, suas feras ficaram saciadas e a igreja ficou mais forte do que nunca. O que os pagãos ganharam com o uso da força? A mesma coisa que um homem ganha quando bate em uma mulher, a desonra. O que a igreja ganhou? Uma consciência da própria imortalidade. A força bruta foi malograda ao tentar destruir o corpo físico de Cristo e foi malograda também a força bruta para destruir o corpo místico, vivificado por seu Espírito Santo. Não é à toa que ele disse: não temais aqueles que matam o corpo. Que maravilha, prezado ouvinte, estas palavras. Nós vamos ficar hoje com essa meditação sobre a força bruta empenhada contra a igreja. Nós vamos depois falar na segunda e na terça sobre as outras forças empreendidas contra a igreja, as ideias e etc. São muitas as tentações que se tentam impor à igreja. E essa tentação da força bruta foi muito interessante, porque mataram, a começar pelo Cristo, mas não vingaram. Tornou a igreja mais forte, a ponto de Santo Inácio de Antioquia e outros afirmarem que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Vocês imaginam a igreja nascente, os cristãos desarmados, simples, homens que tinham somente a couraça da oração, serem confrontados pelo Império Romano com toda aquela força medonha de exército e todo o aparato deles, não foram capazes de vencer a igreja. A igreja se fortaleceu, porque o sangue de Cristo foi misturado ao sangue dos mártires. Ainda hoje tem todo esse intento de destruir a igreja com a força bruta. A gente sabe que o radicalismo islâmico tem essa pretensão de destruir a igreja. Isso é bobagem. Podem matar o corpo, mas não mata a alma, disse Jesus. A igreja continua sobre a terra. E os mártires deixaram para nós um testemunho muito bonito de homens e mulheres que morreram sorrindo e louvando a Deus por entrar no céu através da entrega do próprio sangue e da própria vida. Deus nos ajude a sermos testemunhas do seu amor neste mundo. O Santo Evangelho de hoje, João 10, o Evangelho do Bom Pastor, no versículo 14, Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Este domingo a liturgia é centrada na imagem de Jesus, o bom pastor.
Nós temos muitas paróquias dedicadas a Jesus Bom Pastor, muitas comunidades dedicadas a Ele. Como é bom olhar para Jesus que vai à frente e os seus discípulos, seus apóstolos, a igreja, caminha atrás de Cristo. Nós não estamos à frente dele, é Ele que vai à nossa frente. O pastor vai à frente para ajudar o rebanho no caminho para não se perder. Como isso é belo, como isso é grandioso, como essa imagem é atraente. Ela nos ajuda realmente a entender o que é ser um bom católico, um bom cristão. E nós queremos carregar essa marca, a marca do bom cristão católico, que escuta a voz do bom pastor, que segue a voz do bom pastor, que não deixa os ouvidos serem tomados por vozes estranhas. Mesmo que a gente possa ficar assim decepcionado com as coisas de Deus na igreja, mas nunca podemos deixar que a voz de Cristo não seja mais ouvida pelo nosso interior. Ler o Evangelho, meditar a Palavra de Deus faz muito bem para nossas vidas. Rezar pelas vocações, ajudar o seminário. Na diocese, os bispos todos têm esse grande empenho, que não é nada fácil, de formar o seu clero. O seminário é uma grande despesa para as nossas dioceses. A gente ajuda a manter o seminário com a boa vontade do nosso povo. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que zelam do nosso seminário. Aqui em Formosa, Padre Romil, seu reitor, nós estamos com 13 seminaristas no menor propedêutico, e as pessoas generosamente levam as coisas ao seminário, é impressionante. Ajuda a manutenção do seminário. Nós temos as mulheres que rezam, famílias que rezam pelo seminário. É uma ajuda impressionante, o cuidado, o zelo que os católicos vão despertando para ele, que é o zelo pelo nosso seminário, para que nós tenhamos bons sacerdotes no futuro e vão garantir a continuidade da fé católica no coração do povo de Deus, da nossa diocese. O mesmo agradecimento, eu creio que todos os demais bispos que têm seus seminários dispensa dos seus corações essa gratidão pelo povo de Deus que nos ajuda a formar bem nossos sacerdotes. Jesus, o bom pastor, ensina-nos a pastorear. Senhor nosso Deus, que escuta a oração do teu povo, abençoa as vocações das nossas paróquias, das nossas igrejas. Dai-lhes ouvidos abertos para escutar a voz do bom, eterno e sumo pastor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, nossos seminaristas, dando a eles a fidelidade ao chamado, capacitando-os com a força da graça para serem santos e abençoados sacerdotes. Igualmente abençoa, Senhor, os sacerdotes, para que, cumprindo com fidelidade os seus deveres, sejam homens de Deus, homens tenazes no seu trabalho, na escuta, na cura da alma do povo de Deus. Dai, Senhor, aos nossos sacerdotes a santidade. Abençoa os sacerdotes em crise, em dificuldades, para que entendam que somente pode trilhar com retidão o sacerdócio o padre que escuta Jesus, o bom pastor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família. Fique em paz.